Leslie, boa noite, Adivar, Sônia, Regina, que já chegou aí. Dá uma boa noite para mim aí, compartilhe, comente alguma coisa para a gente ter um tempo assim, juntos de bênção, tá bom? Pai do Senhor para todo mundo, tá bom? Elvira, minha cunhada Daça de Carvalho, lá da Cidade Franca, Deus abençoe também. É sempre bom, né, ter vocês junto com a gente. Então compartilhe a live para a gente alcançar aí o maior número de pessoas possíveis para serem abençoadas por Deus. E eu quero interagir com você e eu quero que você interaja comigo também, faça um comentário, me dê uma boa noite nas bênçãos de Deus, tá bom, gente? Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. E nós estamos juntos mais uma vez aqui. Kátia, Deus abençoe também. Rodrigo, Juliana, Deus abençoe no nome de Jesus. Nós começamos aí essa semana uma nova série de mensagens, que a gente vai com ela durante um tempo ainda, depois eu vou mudando, né? Sobre fé, no caminho da fé. Boa noite, Selma e João. Graça e paz para vocês também. Tá joia? O que mais aí? E aí, gente, nós estamos aqui firmes na nossa live para a gente aprender mais um pouco de Deus. Amanhã, né, nesse mesmo horário, 7 horas, vai ser a live para os casais. Então amanhã é aberto para todo mundo, mas uma live especialmente para os casais. Tá bom? Então, assim, não perca, nós estamos aí na live de segunda a sexta-feira. Amanhã eu vou quebrar aqui o estudo. Boa noite, Marilza, Deus abençoe a sua vida. E amanhã eu faço uma live especialmente aí para os nossos casais, tá ok? Mais uma vez, compartilhe aí a nossa live. Não precisa criar sala de vídeo. Eu quero que você compartilhe. A partir de agora, não criaremos mais salas de vídeo. Sabe por quê? Deixa eu só explicar. Porque quando você cria uma sala de vídeo, as pessoas que fazem comentário na sala de vídeo, eu não tenho como ver. E às vezes a pessoa manda um alô, faz um pedido de oração, e aí eu não estou vendo. Né? Por isso que às vezes eu não consigo interagir. Então, vamos só compartilhar. Também a Vera Lúcia está assistindo. Deus abençoe aí também, em nome de Jesus. Tá ok? Então, gente, sexta-feira, amanhã, nós teremos aí a nossa live para os casais, aberto para todo mundo, mas o tema será casais. Sábado à noite, a live dos jovens e domingo de manhã, a nossa live da escola dominical e à noite nós teremos também a nossa live do culto às 18 horas. Boa noite, Sara. Deus abençoe a sua vida também. Tá ok, pessoal? Eu entrei em contato com alguns aí para a gente fazer um trabalho de divulgação, tá bom? Vamos lá então, gente. Né? Como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado esses dias aí? Como é que está a vida de vocês? Como é que está a família? Alguém aqui tem algum conhecido, parente ou amigo ou conhecido que está enfrentando o drama do coronavírus, que testou positivo para o Covid-19? Se alguém tiver, se quiser pedir oração, coloca o nome aí para a gente orar no final da live. Então, se você tem algum conhecido, pastor, eu tenho, é uma amiga, é um parente, se não quiser citar o nome, tranquilo, mas se você tem, eu queria que você colocasse o nome da pessoa aí, ou se não colocar, só diga, pastor, eu conheço alguém, eu tenho alguém que está enfrentando aí o drama do Covid-19 e eu quero oração. Se você tem, pode colocar aí o nome da pessoa, que vai ser uma bênção a gente poder orar, interceder pelas pessoas, tá ok? Enquanto você vai aí escrevendo, eu quero ler a Bíblia, para a gente ganhar bastante tempo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5,
E eu quero ler 2 versículos. Versículo 22 e 23. Vamos orar aí pela irmã da Elvira, né? A Cida, que perdeu o filho dia 18 agora, para Deus dar força, sustentar aí a família também, tá bom? Gálatas 5, 22 e 23. É um texto conhecidíssimo que diz assim: mas, M-A-S, o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tá? Contra essas coisas não existe lei, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou domínio próprio, depende da versão, tá bom? Boa noite, Zaqueu, Deus te abençoe também. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, que a tua presença esteja conosco neste momento. Nós vamos aqui, Senhor, ouvir a tua palavra, estudar a tua palavra, e que o nosso coração esteja aberto para ouvirmos do Senhor a tua voz. Abençoe a todos que estão agora nos acompanhando, os que ainda vão chegar, e que esta palavra alcance corações, Senhor, mundo afora. Que essa boa semente caia na boa terra e produza bons frutos. Nós queremos te louvar em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Odimar. Deus abençoe também a sua vida. Não se esqueça de compartilhar a live, não cria sala de vídeo, só compartilha. Vamos lá então, gente, estudar a palavra de Deus de hoje, né? Hoje eu quero falar, porque o texto que a gente leu fala do fruto do Espírito, né? O Espírito Santo que habita na vida daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a habitar essa vida. E habitando na vida do cristão, o Espírito Santo começa a trabalhar lá dentro, nesse processo de santificação. Ele começa a nos moldar, começa a nos trabalhar, burilar, limpar, e começa então a fazer uma obra linda, né, em nossa vida. Boa noite, Marlene, também. E o texto que a gente leu tem uma expressão aqui que ela é chave, que ela é fundamental. Boa noite, Meire Roberto. Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é, pastor Júnior de Carvalho, Deus abençoe, Terezinha, Fátima, o pessoal está chegando aí. Mas vamos lá então, no finalzinho eu dou boa noite para todo mundo. Vamos lá. Tem uma expressão que é central aqui, porque o tema que eu estou trabalhando essa semana é sobre fé, no caminho da fé. E o texto que a gente leu fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Na versão que eu li, fala fé. Em outras versões está fidelidade. Fidelidade ou fé, em algumas versões. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que virtude é essa do fruto do Espírito que ele trabalha dentro do nosso coração? Então eu quero falar a respeito dessa fé, que aqui significa fidelidade, né? A fidelidade é uma das palavras mais empregadas na Bíblia. E frequentemente a palavra fidelidade ela é associada a Deus, porque Deus é perfeito, suas obras são perfeitas, em Deus não há injustiça, Deus é justo, Deus é reto. Só que hoje eu quero falar a respeito da fidelidade, da fé, né? Porque o conceito de fé e fidelidade
ela caminha junto do Antigo e do Novo Testamento, é fé e fidelidade, porque se eu digo que tenho fé em Deus, a minha fé em Deus, a minha confiança, a minha crença em Deus precisa me levar ao caminho da fidelidade a Deus. Então hoje eu não quero falar a respeito da fidelidade a Deus para conosco. Eu quero falar a respeito da fidelidade que Deus quer de mim e de você. E para entendermos isso, eu queria usar como exemplo o atletismo, né? Dentro do atletismo, nós temos dois tipos de corredores. Uns são especialistas em corridas de curta distância, né? Nós temos um especialista aí, que é contemporâneo nosso, né? Usain Bolt, né? Dá aquele tiro e ele sai disparado para correr 100 metros em menos de 10 segundos, 9 segundos e pouquinho, né? Outros são especialistas em corridas de longa distância, como os maratonistas, como a gente tem aqui a Maratona de São Silvestre, e os quenianos vêm aqui e fazem uma festa, né? Mas é interessante pensarmos que dificilmente um especialista em corrida de 100 metros, como o Usain Bolt, vai correr com facilidade uma maratona de 40 e tantos quilômetros. Por quê? O velocista, o Usain Bolt, ele é corredor de explosão. Pá! Ele tem que começar perto do máximo para alcançar o máximo do máximo em apenas 9 segundos por aí. Já o maratonista é o corredor de regularidade, é o corredor de resistência. Ele tem que correr com uma certa regularidade para ele alcançar o seu objetivo. Pois bem, eu citei aqui os dois, o velocista e o maratonista. E eu quero te fazer uma pergunta, né? A que tipo de corrida ou de esportista nós podemos comparar a vida cristã? Será que a vida cristã é como a corrida do velocista, na explosão, na agitação, ou a vida cristã pode ser comparada ao maratonista que vai naquela regularidade? Pense nisso aí. Na verdade, a vida cristã pode ser comparada aos dois tipos de corrida. Por quê? Como é que é o início da vida cristã? O início da vida cristã, com aquela força revolucionária da salvação, é como a explosão de uma corrida de 100 metros. A gente está empolgado, né? É lindo ver a fé do novo convertido, aquela coisa linda, aquela coisa gostosa, maravilhosa. Ele quer fazer, ele quer evangelizar, ele quer orar, tudo, né? Isso é uma bênção na vida. Só que com o passar do tempo, e aí é preciso entendermos algo, não estou dizendo que com isso a fé esfria, não deveria esfriar. Mas com o passar do tempo, o prosseguimento da vida cristã se assemelha a uma corrida de longa distância, com percurso longo. Então a gente pode dizer que a salvação de Jesus nos coloca na pista, né? E a fidelidade, aqui citada por Paulo em Gálatas 5:22, né? A fidelidade a Deus, a fidelidade a Jesus nos mantém na pista. A salvação nos coloca na corrida cristã. Mas é a minha fidelidade a Deus que vai me manter na pista. Então, mais o fruto do Espírito é fé, fidelidade. Então, o que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é ser digno de confiança. Ser fiel a Deus é ser leal, firme na devoção, firme no compromisso com Deus. Ser fiel é ser constante na crença. Eu tenho falado muito estes dias sobre essa temática, porque nós não estamos podendo viver
a nossa fé na dinâmica do culto, por exemplo. Que a gente está morrendo de saudade. A gente fica ali com vontade, que vontade que eu estou de estar cultuando a Deus, ver a igreja cheia, lotada, mas por enquanto não podemos. Mas aí o desafio que nós temos agora é de manter, né, a constância da nossa fé. Porque fé, fidelidade, parte daquele que não duvida de Deus. Quem é o fiel a Deus é aquele que não começa no espírito e depois vai para a carne. Não! Fiel é quem começa com Deus e continua caminhando com Deus, independente das circunstâncias. Por isso que fala que a fé, ela é ultra circunstancial. Ela está acima das circunstâncias. Então, quando a gente fala de fé, e eu vou chegar ao momento que eu vou conversar com vocês sobre essa fé de acreditar no poder de Deus, fé de confiança, mas eu ainda quero insistir nisso, nessa marca da fidelidade na vida de um cristão, que traz essas qualidades da regularidade na caminhada de fé. Vida cristã, ela precisa ser marcada pela regularidade, né? E aqui eu quero trabalhar algumas qualidades daquele que é fiel, daquele que tem fé. Eu tenho fé em Deus, pastor. Glória a Deus, meu irmão, mas como é que está a sua vida? É altos e baixos? É gangorra espiritual? Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Nós somos assim. A nossa natureza pecaminosa é volúvel, mas é preciso entender que agora eu tenho a natureza de Jesus em minha vida. Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, que o Espírito Santo habita em nós, somos templos do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos, pertencemos a Deus e Ele nos enviou o Espírito Santo. Jesus falou, vou voltar para o Pai, mas vou enviar para vocês um outro Consolador que vos ensinará todas as coisas, que vos guiará em toda a verdade. Então, olha que coisa linda, o Espírito Santo que habita em mim, produz em mim a virtude da fidelidade. Então nós podemos sim ser fiéis a Deus com constância. Não ficarmos lá e cá, né? Lembra do desafio que Elias fez lá no Monte Carmelo? Elias chama o povo e está lá os profetas de Baal, está lá toda aquela confusão no Monte Carmelo. Elias olha para o povo e diz, olha, até quando vocês vão ficar cocheando, mancando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, se vocês acreditam que Deus é Deus, sirvam a Deus. Se não é, então não sirvam. Então, olha, né, o desafio que o profeta Elias faz. Você que está me vendo agora aí, você acredita em Deus? Você crê em Deus? Você tem a certeza, a convicção que Jesus morreu na cruz por você, que você é salvo por Deus? Então você tem um Espírito Santo habitando dentro de você. E se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, então você pode sim ter a marca da fidelidade da sua vida. Você pode sim caminhar com regularidade. E quando a gente fala de fidelidade a Deus, eu quero trazer aqui 3 características da fidelidade do cristão a Deus. A primeira é a exclusividade. A exclusividade, irmãos, é um requerimento básico de Deus no nosso relacionamento com Ele. Olha o que diz Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. O que Deus está dizendo aqui? Ou você é, ou você não é. Josué 24, 14, 15.
Josué chama o povo. Nosso Deus é um Deus de chamamento, de desafios, né? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Ou seja, tinha gente ali que ainda estava, uma hora servia a Deus, uma hora ia lá e dava uma olhadinha para os deuses dos pais deles. Josué fala, gente, está na hora. E esse tempo que a gente está vivendo agora de pandemia, eu creio que é o tempo da peneira de Deus, para mostrar quem é quem quer, quem não quer. Aí Josué fala, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, então escolhei hoje a quem sirvai. Se aos deuses a quem serviram vossos pais. Gente, o pastor Josué aqui foi um pastor corajoso, hein? Deixa eu ler o texto, depois eu me lembrei de outro texto aqui. Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem é que você serve, meu irmão? Agora é hora de mostrar quem é o Deus que você está servindo, a sua fidelidade a Deus. Você é ou não é de Deus? Jesus multiplica os pães, uma multidão atrás de Jesus, Evangelho de João, capítulo 6, aquela multidão que deixaria todo pastor empolgado. Todo pastor, nossa, que multidão, está fervendo de gente da igreja. Jesus olha assim, está tudo errado. Aí Jesus prega um sermão duro em João capítulo 6. Olha, esse pão que vocês comeram agora é o pão que perece. Quem não se alimentar da minha carne, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu, não é digno de mim. Aí a multidão fica assustada, porque Jesus chama o povo para um compromisso de exclusividade. Aí o povo fala assim, dura esse discurso de ouvir, e foram abandonando. Aquela multidão fica só Jesus e os discípulos. Se fosse eu como pastor, eu falasse assim, gente, me abandona não, gente. Foi todo mundo embora. O que é que Jesus fala com os 12? E vocês não querem ir embora também, não? Porque eu quero gente comigo que pega, né, o arado e não olha para trás. Eu quero gente que pega no arado e continua firme, que é meu. E aí, a famosa frase de Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, biblicamente falando, há o desafio da exclusividade a Deus. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5. Deus diz assim, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha que lindo! Este é o tipo de fé, de fidelidade, como exclusividade que Deus espera de nós, de servir e amar somente a Deus. O que é ser fiel, portanto, pastor? Ser fiel a Deus é ter no discurso e na prática Deus e o seu reino como nossa primeira e única escolha. E isso é ser fiel a Deus. Tem um hino que a gente canta, que eu gosto muito da estrofe desse hino, da quarta estrofe do hino 439 dos Salmos e Hinos. Olha o que diz a estrofe, a quarta estrofe. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade é cumprir. E aí o coro diz assim, crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Então, meu querido, minha querida, tem que ter em mim, em você, essa disposição de crer. Fé, eu creio.
Mas tem que também ter a disposição de observar, de ficar atento, de olhar e obedecer com exclusividade ao nosso Senhor e nosso Salvador. Mas para isso acontecer, é preciso ter em nós disposição, mas também a coragem de tomarmos uma decisão. Eu quero realmente seguir a Jesus? Qual é a resposta que você vai dar nessa pandemia? Porque tem muita gente que restringiu o seguir a Jesus ao templo, ao momento de culto. E pastor, parece que eu como pastor não quero que volte os cultos. Irmão, não fala isso. O que eu mais quero é isso. Mas eu não posso restringir a minha fidelidade a Deus. Não está tendo culto, então eu estou mais tranquilo. Eu não tenho a obrigação de cumprir e de obedecer, de ser exclusivo de Deus. Quem diz que não tem? O culto é aquele tônico. O culto é o momento que o povo de Deus se reúne, mas no momento não podemos. Mas eu posso transformar e devo transformar o meu dia a dia em culto de louvor e adoração a Deus. O profeta Elias fez o mesmo desafio. Até quando vão ficar aí entre dois pensamentos? E quando Elias pergunta, o povo ficou quieto. Porque se você for olhar lá o texto de Reis 18, o povo fica quieto. Só depois que o povo vê o fogo descendo do céu, né, lambendo o holocausto, aquela coisa, aí o povo toma a decisão. Mas quando Elias pergunta, até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguem a Deus. Se Baal é Deus, segue a Baal então. O povo ficou calado. O povo não respondeu nada. Aí eu pergunto, o que eu e você vamos responder? Irmãos, nós não podemos ficar em cima do muro, que é uma tendência do ser humano. Porque quando a gente fica em cima do muro, a gente acha que está fazendo média. Achamos que podemos servir a Deus e a nós mesmos. Deus deseja de nós, irmãos, exclusividade, fidelidade, fé. É ser exclusivo de Deus, meu querido. Mostre agora, nessa pandemia, que Deus é Deus na sua vida. Amém, meu querido? Me dê um amém aí. Se você concorda com aquilo que eu acabei de dizer, diga aí, amém. A palavra amém significa assim seja. Então, se você concorda que você é exclusivo de Deus, escreva aí um amém em letras garrafais. Glória a Deus por isso. Segundo, a segunda faceta da fidelidade é a verdade. E eu penso que nada ilustra melhor a ideia de fidelidade como verdade do que uma balança. A gente espera, isso aí, Fernando, valeu, me dá um amém aí. Vamos colocando amém aí, gente. Glória a Deus por isso. Quando você vai à feira, quando você vai num açougue e pede lá, né? É igual quando eu costumo lá na casa do meu concunhado, lá em Franca, né? E eu gosto muito de lá, estou com saudade desse povo. O que acontece? A gente chega lá, nós vamos no açougue, meu cunhado pede aquela picanha bonita, picanha de Franca, né? E aí o cara vai pesar. Eu espero que a balança realmente esteja correta. Eu espero que a balança esteja falando a verdade. Porque para nos enganar, as balanças precisam parecer verdadeiras. Quanto mais parecem, mais elas nos enganam. Por isso, um dos sinônimos para a verdade é a transparência. Contudo, as claras não dá para enganar. Então, ser fiel a Deus, ter fé em Deus é ser transparente. O cristianismo de hoje padece de transparência, gente. Por isso que a Bíblia diz e nos desafia a termos a coragem de orar como o salmista orou no Salmo 26, versículo 2. Será que eu tenho coragem de orar como ele orou?
Ele orou assim: examina-me, Senhor, prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Em outras palavras, é pedir para Deus: Senhor, ilumine todas as áreas da minha vida, para que tudo fique transparente. Será que eu tenho coragem de orar assim? Hebreus 10, 22, o autor diz assim: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, sinceridade, e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nos aproximemos de Deus com um coração sincero. João 4, 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros, olha só que texto lindo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque parece que é fácil adorar em espírito, né? A gente nem sabe interpretar o texto, em espírito, em verdade, mas o texto diz em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Será que eu tenho podido pedir a Deus que ilumine o meu coração? Olha o que diz aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 17. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Sejamos fiéis, irmãos. Se não estamos sendo, busquemos a verdade do Espírito Santo. Então que Deus ilumine nosso coração. Verdade como fé. Terceiro e último. Uma terceira dimensão da fidelidade é a regularidade. Primeira dimensão é exclusividade. Segunda dimensão da fidelidade a Deus é a verdade. E a terceira dimensão é a regularidade. Irmãos, sejamos sinceros. Se existe algo que nós temos vivido ultimamente na vida cristã, é a oscilação entre a euforia e a apatia espiritual. Eu tenho visto, porque eu conheço gente do Brasil e do mundo afora. E hoje as pessoas acabam se revelando onde? Nas redes sociais. Infelizmente, a gente tem visto, meu Deus, um dia eu comentei com a minha esposa, nossa, eu estou vendo tantas pessoas que se afastaram de Deus, que eu olhava um tempinho atrás, eram gigantes da fé, mas hoje estão lá, longe de Deus, fazendo coisas que talvez nem faziam antes da conversão. Porque tem pessoas que parecem uns vendavais de tão animados. Mas de repente some. De repente murcha, de repente o brilho acaba, de repente desvanece o ânimo. Já viu gente que começa trabalho que nunca termina? Se coloca lá, a pessoa vai, de repente, murcha. Fidelidade é regularidade. Olha o que diz 2 Crônicas 15, 7. Mas sejam fortes e não desanimem, porque o trabalho de vocês será recompensado. Romanos 12, 11 e 12 diz assim: nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor,
Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha só, zelo, fervor, servir, alegria, esperança, paciência, perseverança, são verbos que são ações. Olha o que diz Hebreus 10, 23, 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Está dizendo aqui, apeguem-se com mais firmeza à esperança que a gente professa, que a gente diz que tem. Pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Olha só quantas pessoas que estão abandonando a fé. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, meu irmão. Ter fé é perseverar na provação. Talvez você que está me vendo aí está com um pé para cair da fé. Talvez você que está me vendo e ouvindo agora está com um palmo para desviar-se dos caminhos de Deus. Está com um palmo para voltar à antiga vida. Mas Tiago diz aqui, é feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não adianta nada ler a Bíblia em um mês. Isso pode ser bom, é claro que é, mas o crescimento vai vir com a leitura constante, cuidadosa, meditativa. É um investimento para a vida toda, maratona, vida toda, regularidade na fé. Não adianta nada passar noites e dias orando, mas depois nunca mais orar. É preciso saber dosar as coisas. É preciso haver na carreira cristã esse desejo de ser regular na vida, de lutar para ter uma fé inabalável, mesmo que estejamos vivendo num mar de espinhos, mesmo que a nossa fé esteja sendo provada. Como é que diz a canção? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Essa pandemia, esse isolamento social tem que nos levar para perto de Jesus. Esperar em Deus. Pastor, eu quero terminar agora. Como é que eu posso ser fiel então, pastor? Como deixar frutificar em nós a fidelidade como fruto do Espírito? Primeiro, é nos lembrar que a fidelidade é fruto do Espírito Santo em nós. Então a gente tem que se colocar diante de Deus e esperar e buscar a Deus para que essa marca ela esteja presente em nós. Nós não somos capazes de por nós mesmos ser fiéis, mas Deus nos capacita. Não tem desculpa para a infidelidade a Deus, porque Deus nos capacita. Por isso que há uma recomendação bíblica de andarmos no Espírito, buscarmos a presença do Espírito Santo, não apagarmos o Espírito Santo, né? Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo dentro de vocês. Então, se queremos ser fiéis a Deus, é preciso permitir que o Espírito Santo frutifique. É preciso gastar tempo com Deus. Investir tempo com Deus. Mas isso implica em disciplina. Não existe fidelidade sem disciplina. Porque o nosso corpo quer dispersar. A disciplina quer a concentração. A nossa mente não quer pensar as verdades bíblicas, mas o Espírito Santo quer.
Então, eu preciso orar, buscar a Deus. Quer aprender a orar? Comece. Quer crescer na oração? Então se organize. Organize o seu dia, organize o seu tempo, leia a palavra de Deus. Queridos, nós somos convidados para ser fiéis a Deus até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os jogadores de futebol costumam dizer durante um jogo de campeonato, antes da final, que ainda não ganharam nada. Só que na vida cristã não é assim, meu irmão. Nós já ganhamos tudo, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Mas, no entanto, a fidelidade consiste em permitir que a salvação opere em nós constantemente agora. Que a nossa oração seja a mesma feita pelo povo de Deus diante de Josué. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Hoje nós somos chamados a andar em fidelidade com Deus. Amém, irmãos? Então você vai colocar aí, né? Deixa eu colocar aqui a frase do dia, para você colocar aí no seu Facebook, né? A frase do dia. Deixa eu entrar aqui para você colocar. Você vai colocar assim: eu vou andar em fidelidade a Deus. Porque ser fiel é na caminhada. Não adianta dizer, tem uma canção antiga, eu quero ser fiel, Senhor. Não adianta cantar só. É na caminhada. Então você vai colocar lá, eu vou andar em fidelidade a Deus. Tá ok? Eu vou escrever aqui. O que você vai colocar? Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Frase do dia. Só um pouquinho. Vamos lá. Eu vou andar em fidelidade. A Deus. E aí você vai colocar lá, para quem clicar, hashtag IPI Nova Resende. IPI Nova Resende. Essa é a frase que você vai colocar, né? Essa é a frase, ó. Você coloca aí, eu vou andar em fidelidade a Deus. Aí você coloca lá embaixo, eu coloquei do lado, mas você coloca embaixo lá, IPI, hashtag IPI Nova Resende. Coloca essa frase, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, né? Para a gente abençoar muitas vidas. Muita gente entrou aqui, tá? Pastor Júnior de Carvalho, Fernando, minha cunhada Daça, a Sara, Josiane, Fátima, Terezinha, Marlene, Rodrigo, Odimar, Sidneia, Zaqueu, o Edivaldo, Marius, Adriana, Meire, Roberto, Oséias, Luciana, né, Vera, Cleide, Marius, Egreido Daniel, Selma, Mirovaldo, Jéssica, Juliana Oliveira, né, muita gente aqui, José Amaral, lá de Salvador da Bahia, muita gente. Glória a Deus pela vida de todos, tá bom? Kátia, né, também aqui colocou. Bênção de Deus, irmãos. Então vamos colocar lá, né, a frase aí, eu vou andar em fidelidade a Deus, lá no seu Facebook. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico, porque o Senhor é bom. Nos ajuda, Senhor, em nossa fraqueza. Mas a nossa fraqueza não é desculpa para vivermos na infidelidade ao Senhor, porque tua palavra diz que o Senhor nos dá o Espírito Santo, que habitando dentro de nós, produz a virtude da fidelidade. Que o nosso coração esteja aberto para a ação do Espírito Santo. Abençoe a todos,
Abençoe aqueles que estão enfrentando o drama da pandemia, os infectados, as famílias enlutadas, os médicos, os enfermeiros, todos que estão na linha de frente, que a tua mão poderosa se estenda na vida de todos. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo tão precioso hoje. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo nos ajude, como diz aqui a Kátia, é verdade, que o Espírito Santo nos ajude. Deus abençoe a todos e amanhã, 19 horas, a nossa live, né, para os casais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe aí a live de hoje para alcançar mais pessoas ainda.